Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão nesse dia? Gente, ontem eu não pude gravar, que ontem eu estava sem voz. Mas hoje, graças a Deus, estou melhor. E hoje eu quero trazer a nossa devocional de hoje. Se encontra em segundo Crônicas, capítulo 7, e versículo 14, 15 e 16. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E serão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Essa é uma palavra que o Senhor dá para Salomão, uma aliança que quando o Senhor faz uma aliança com Salomão. Deus dá a Davi todas as instruções para ele fazer o templo, que seria o templo, a casa do Senhor. Só que ele fala para Davi, ó, você vai, é isso que você vai fazer, é assim, é as medidas, deu tudo. E disse assim, porém não vai ser você que vai construir, mas sim o seu filho, Salomão, que será o seu sucessor. E quando então é passado, perdão, quando então é passado a Salomão as diretrizes e como teria que ser esse templo que ele vem, que ele constrói, quando o templo fica pronto, então eles vão fazer, né, a inauguração. E a palavra do Senhor vai dizer que a glória de Deus enche o templo. Se você começar a ler lá no comecinho do capítulo 7, você vai ver que a glória do Senhor invade o templo que Salomão, né, através de Salomão, tinha erguido. E quando a glória do Senhor enche, fala que os sacerdotes não conseguiam ficar dentro, tamanha era a glória do Senhor naquele lugar. Era o templo do Senhor. Embora nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o templo que ele habita é aqui. Nós temos as igrejas, nós temos os nossos templos, mas o lugar onde ele tem que habitar, que ele tem que reinar, é aqui. Por que existem as igrejas? Para que nós possamos nos reunir, porque a igreja precisa, o corpo de Cristo precisa estar unidos, reunidos para crescer. Porque é a mesma coisa dos nossos membros. Não tem como você amputar uma perna e ela sobreviver. Qualquer membro do nosso corpo que for retirado, ele morre porque não tem mais a pulsação, não tem sangue correndo nas veias, não tem mais vida. Então é tirado. E o corpo sobrevive sem aquele membro. Porém, o membro não sobrevive sem o corpo. Tá aí a explicação por que nós precisamos estar congregando juntos, reunidos no mesmo lugar. Então a palavra do Senhor fala que o Senhor, a glória do Senhor enche o templo. E o Senhor fala com Salomão. E nesse momento ele fala, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Conforme você vai lendo, Deus fala do povo e Deus fala para Salomão depois. Se você continuar nos caminhos do seu pai, eu vou estar com você, eu vou te conduzir, mas você não pode se desviar. Depois, no final da vida de Salomão,
nós vemos o que acontece. É quando o reino é dividido. O reino do norte e o reino do sul. Então nós sabemos que, eu lembro que uma vez na aula de... eu lembro que, agora eu esqueci uma das aulas no seminário e eu falei de Salomão. Eu lembro que no final eu falei assim, então Salomão nadou e morreu na praia. Que ele fez, mas o fim não foi tão extraordinário como o começo. Como eu já disse uma vez, não importa como você vai começar, mas sim como você vai terminar. O fim é mais importante do que o começo. Sempre. Porque é o fim que nós saberemos de todas as coisas. Então, Deus fala com o povo. E ele fala assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se nós, que chamamos pelo nome de Deus, nos humilharmos, orar, porque não, e ainda fala assim, ó, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nos dias em que nós estamos vivendo, existem muitas pessoas que oram, existem muitas pessoas que buscam, existem muitas pessoas que desejam o perdão de Deus, porém não se converte dos seus maus caminhos. Existem algumas pessoas que falam, e temos até uma pessoa bem conhecida que fala assim, né, quer usar o Evangelho de Jesus para explicar as suas ações. E já por várias vezes a pessoa fala assim, se Jesus vier aqui, ele vai fazer, ele vai estar, ele vai mostrar. Só que a gente fala assim, não, Jesus não vai vir para mostrar o cuidado como ele veio da primeira vez. A partir do o dia que Jesus vir pela segunda vez, ele vem para julgar. Então esquece essa história que ele vai vir para mostrar ao povo como é ser a compaixão pelo pecado, pelo pecador, a compaixão pelo doente, a compaixão por esse, a compaixão pela... Não. Quando Jesus voltar pela segunda vez, ele não virá mais como advogado, ele virá como juiz. E aquele dia que nós não sabemos, mas só o Pai sabe, ele irá julgar todas as nações. Irão julgar todos, desde o pequeno até o maior. Então ele não vem mais para ser o mesmo Jesus que veio. Então quando Deus está falando para Salomão, ele fala assim, ó, instrui o povo, que eles têm que orar, eles têm que se humilhar. Mas quando se fala humilhar, gente, não é pegar e andar com a roupa mais velha que você tem, andar de chinelo. Não, é colocar a roupa mais humilde. Não, não é isso. É aqui dentro. Porque o exterior pode estar belíssimo, mas é aqui dentro. É no seu interior que você precisa mostrar essa humildade, que você precisa se humilhar. O que é realmente se humilhar? Reconhecer que você está errado, reconhecer que você fez errado, reconhecer que você não está no caminho certo, reconhecer que as suas atitudes não são atitudes condizentes àquilo que nós seguimos. Nós evangélicos mesmo, né? Porque tem uma galera aí que diz que é evangélico, mas... né? Evangélico não tem nada. Mas nós que somos evangélicos, nós que temos essa aqui, ó,
como regra de fé e prática. Nós que estamos olhando, nós que estamos lendo, nós que estamos buscando e vivendo aquilo que a palavra do Senhor fala. Então nós nos humilhamos. Olha, eu errei. Confesso que eu errei, fiz errado, não é dessa forma, não é desse jeito. Estou totalmente fora daquilo que a Bíblia está dizendo que é para nós sermos. Então eu vou orar. E quando você reconhece isso, você não precisa pegar o alto-falante e dizer para todo mundo, gente, eu tô me humilhando porque eu percebi que eu tô errado, eu tô me humilhando porque eu percebi que eu tô fazendo, que eu tô fora dos caminhos. Não, não precisa, tá? Não há necessidade disso. Você se humilha e você ora. Senhor, eu fiz errado. Senhor, eu pensei errado. Senhor, eu andei de forma errada. E hoje eu quero me colocar na tua presença. Pedir para o Senhor recalcular a minha rota. Minha professora fala, né? Quando você vai ensinar uma criança, você pode renunciar, você pode recomeçar, você pode recalcular a rota. Então, quando você está num lugar que você percebeu que você está errando, que você saiu totalmente daquilo que você aprendeu, recalcule a rota, volta, ora, busque ao Senhor e se converta dos seus maus caminhos. E o que é se converter dos maus caminhos? É você estar nessa direção que você está, que está fora do que a Bíblia diz, e você voltar àquilo em que a Bíblia está conduzindo você a acreditar. E a Bíblia está conduzindo você a viver. E o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia está nos ensinando, que nós tenhamos uma vida de santificação, sem a qual não veremos o Senhor. Viver uma vida de santificação, viver uma vida de busca, viver uma vida totalmente para Deus. Não, eu não estou falando que você não pode trabalhar. Viver para Deus não é você deixar de trabalhar. Viver para Deus não é você... É claro que se você tiver o chamado missionário, você deixa tudo, você vai fazer as missões. Mas não é nesse sentido. É você ir na contramão do mundo. É você entender o que sua mãe sempre diz. Você não é todo mundo. Então, se todo mundo está fazendo determinada coisa, você não pode estar no meio. Se está todo mundo questionando, se está todo mundo na briga, você tem que estar fora. Você tem que discordar, você tem que lutar pelos seus princípios, lutar pelos seus valores, mas você não pode se misturar. Você não pode levantar a mesma bandeira que muitas outras pessoas levantam. Quando você entender isso, você recalcula a rota, volta e então tudo vai melhorar. Quando você entender que, olha, eu desviei do caminho. Olha, eu tô fora. Eu tô tão distante de Deus. Eu tô tão longe. Eu preciso voltar. Eu preciso renunciar. Eu preciso recalcular a rota e voltar do início para eu chegar no fim, naquele momento que Deus tem preparado para mim. Se nós nos humilharmos, orar, buscar a Deus, se converter dos nossos maus caminhos, Deus ainda frisa bem, se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O
Senhor está falando para nós que Ele vai nos ouvir. Mas se nós estivermos em pecado, se nós estivermos em contradição a tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, a nossa oração é vã. Não, mas Deus ouve. Deus ouve. Porque os ouvidos dele não estão tapados para que não possa ouvir. E nem as suas mãos encolhidas para que não possa abençoar. Mas me explica. Como você vai encher um balde se ele está furado? Você vai ficar horas ali, ó. E esse seu baldinho nunca vai encher. Então entenda-se. Para você ser a pessoa que você gostaria de ser, recalcule a rota. Repense nas suas atitudes, nas coisas que você fez, no que está faltando, no que você precisa se converter, qual é o caminho que você precisa se converter. Então o Senhor vai te ouvir e do alto céus perdoará todos os seus pecados e sarará a sua terra. Amém? Que Deus te abençoe e você possa ter um dia maravilhoso na presença do Senhor.